A graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês em casa, nesta manhã abençoada de sábado. Eu sou o pastor Alexandre Rodrigues e este é o programa De Volta à Palavra, um programa comprometido com a edificação do corpo de Cristo. Nesta manhã, queremos fazer uma pausa, abrir aqui uma inserção, para que venhamos a trazer a vocês uma explicação a respeito da função e do propósito e dos objetivos deste programa. Porque nós sabemos que vivemos em uma época muito difícil, em uma época em que o evangelho tem sido deturpado, o evangelho tem sido colocado de lado e tantas práticas têm sido inseridas no lugar do verdadeiro evangelho. A Bíblia já nos orienta nesse sentido e temos então todo aí um mapa, todo um mapeamento da condição da igreja nestes últimos dias. Então, quando o Senhor nos trouxe e nos levantou para colocarmos este programa, a fim de que chegasse até o seu lar, a fim de que chegasse até a sua casa, o Senhor nos colocou com o objetivo de abrir a Bíblia, explicar a Bíblia e trazer um entendimento claro, legível a respeito da vontade de Deus. Eu reconheço e declaro que muitos dos temas que estamos aqui abordando deveriam ser temas tratados em cada igreja local por seus respectivos pastores, porque o doutrinamento, o ensinamento é papel dos líderes em suas igrejas para ensinar. Todavia, devido à negligência, porque muitos, eu não digo todos, mas eu digo muitos, negligenciam o estudo da palavra, negam ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, à igreja de Jesus, o alimento necessário para o crescimento espiritual, então o Senhor nos levantou e nos fez levar essa palavra viva, essa palavra clara, essa palavra específica até você. Por isso eu quero trazer hoje algumas advertências para que você possa, ao ler na Bíblia, compreender qual é a vontade de Deus. Abra comigo Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. Diz assim, olha: toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Eu trago esse texto porque devido a esses programas nossos, essas mensagens e esses temas, nós temos recebido muitas críticas e temos recebido muitas palavras de alguns líderes que se levantam contra aquilo que nós estamos falando. Alguns deles até mesmo têm dito o seguinte, que nós não devemos andar pelo que está escrito, devemos andar pela experiência. Ou seja, muitos dizem que mais vale o que os olhos veem do que aquilo que está escrito. Ora, e a Bíblia nos declara: toda palavra de Deus é pura. Ou seja, a palavra de Deus, ela provém do coração de Deus, da mente de Deus, por meio dos seus canais, que foram os profetas e os apóstolos. E diz mais no versículo 6, nada acrescentes às suas palavras. É vontade de Deus que nós, os seus servos, os santos, a igreja de Jesus, venhamos ter um proceder de acordo com a sua palavra, sem nada adicionar, sem nada acrescentar. Bem, esse é o depoimento do Antigo Testamento. Vamos então ao Novo Testamento e vamos verificar que o que a Bíblia nos ensina é a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 6, verifique comigo, e vocês perceberão que a Bíblia tem uma consistência naquilo que ela diz. Capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 6, diz o apóstolo Paulo:
Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. 2 pontos. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Amado, verifique na Bíblia Sagrada para que você aprenda o caminho da vida cristã. Está aqui, olha, eu escrevi essas coisas a fim de que aprendais isto. Ou seja, o apóstolo Paulo quer que você e eu aprendamos alguma coisa. E o que ele quer que nós aprendamos? Não ultrapasseis o que está escrito. A vida cristã deve se limitar nos parâmetros daquilo que está escrito. Qualquer prática, qualquer procedimento, seja proveniente de sonho, de visão, de profecia, de entendimento, se não estiver escrito, a Bíblia fala, não ultrapasseis. Vocês que são líderes, vocês que estão se levantando, que são críticos, eu pergunto, aquilo que vocês estão ensinando está escrito? Porque o que nós estamos apresentando aqui está escrito. E você que está em casa, que é sincero, que ama ao Senhor, precisa estar com a sua Bíblia em mãos. É preciso que você esteja aí para verificar se é exatamente o que estamos dizendo ou não. A Bíblia é o caminho, é o padrão das sãs palavras, é o padrão da vida cristã, é onde contém a sã doutrina de Jesus Cristo. Vamos a mais um texto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. E aqui é um recado que Paulo manda aos líderes. Você aí que se opõe à palavra de Deus, escute o que está escrito aqui, olha. Capítulo 4, versículo 2. Leia comigo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Analise que o versículo 1 fala, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ao contrário, rejeitamos. A ordem é, você precisa rejeitar as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ele declara, não ande com astúcia. Não fique com conversas que procura adulterar a palavra de Deus com suas espertezas, com textos descontextualizados. Está aqui, olha, nem adulterando a palavra de Deus. O que é adulterar a palavra de Deus? É você infiltrar no meio dela algo que não pertence a ela. Ora, a Bíblia já nos orienta e já nos adverte contra os homens falsos. A Bíblia nos orienta contra os falsos mestres, contra os falsos apóstolos. Não foi isso que Jesus falou em Mateus 13, quando ele narra a parábola do trigo e do joio? Lembra que Jesus declara que o Filho do Homem semeou a boa semente no campo, e ele explica no capítulo 13 que a boa semente são os filhos do reino. Então, o que o Senhor Jesus semeou foi os verdadeiros crentes, os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes. Agora a Bíblia diz que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou joio. E a própria Bíblia declara que o joio são os filhos do maligno. O Senhor nos adverte, querido, que haveria uma mistura de verdadeiros e falsos crentes. O verdadeiro está misturado ao falso, e o falso misturado ao verdadeiro. E se Satanás é astuto, esse joio que ele semeia não deve ser pessoa sem importância. O joio que ele mistura, que ele planta no meio, são pessoas de muita influência para corromper os verdadeiros. É isso que a história nos comprova, e nós sabemos que quando a igreja cristã se converteu a Roma, isso deu por volta do 4º século, o que aconteceu? Constantino,
O imperador foi um joio semeado no meio do povo de Deus para trazer corrupção. Na qualidade de político, ele trouxe o paganismo para dentro do seio da igreja, e daí a corrupção, a queda, a perversão foi sem precedentes, e vocês conhecem a história e o resultado que se deu durante toda a Idade Média até que veio a Reforma Protestante. Queridos, eu sei que há muitas pessoas neste momento que não estão gostando dessa palavra. Mas você que não gosta, porque você declarou que não gosta, olhe para mim que eu tenho um recado para mandar para você agora. Esta palavra não é para você gostar, porque os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores nunca vão gostar da verdade de Deus, porque a luz, quando vem, ela traz a lume as coisas que estão ocultas das trevas. E as pessoas que estão servindo de presa aos falsos mestres, ao falso evangelho, vão ser iluminadas, vão compreender a verdade e sairão da escravidão, sairão do cativeiro, sairão de vossas garras, ó falsos mestres e falsos apóstolos. Eu não me espanto quando há levante de pessoas contra a palavra de Deus. Afinal de contas, a minha vida é marcada por tantos levantes. Se nós analisarmos, você que está em casa, vamos considerar, analise a história. Quando, por exemplo, os filhos de Israel estavam vivendo momentos de crise, quando a nação de Israel viveram momentos de profundo pecado, distanciamento de Deus, quando Deus então levanta o profeta Jeremias para falar contra a perversidade, para falar contra a imoralidade, para falar contra os falsos profetas, eu pergunto, será que os falsos profetas, eles acharam bom quando Jeremias pregava as palavras de salvação? Será que os falsos mestres e os líderes religiosos achavam bom quando Jeremias falava a palavra de Deus? Leia o livro de Jeremias e você vai ver que eles se levantaram contra, pegaram Jeremias, lançaram na cisterna, prenderam Jeremias. Então, isso acontece também nos dias de hoje. O mesmo aconteceu quando veio João Batista pregando a palavra do reino, a palavra do arrependimento. João Batista, um homem de 30 anos de idade, filho de Zacarias, o sacerdote, nós sabemos que pela lei, ele deveria aos 30 anos ir para o templo de Jerusalém, onde ele iria passar a assumir a sua função sacerdotal, por ser ele um filho de um sacerdote. É a linhagem sacerdotal. Todavia, quando ele completou 30 anos, ao invés de ele ir servir no templo, servir como sacerdote, e naquele tempo a condição religiosa estava dramática, porque o povo havia se pervertido, Deus o enviou para o deserto. E do deserto, João Batista proclamava a palavra de Deus e anunciava que aquele povo religioso que enganava as pessoas precisavam de arrependimento. E eu pergunto para você, meu irmão, será que o João Batista ele foi amado, querido e aceito pela religião judaica? Você sabe, que João Batista foi perseguido. Depois veio Jesus. E quando Jesus começou a pregar, Jesus, ele fez aliança com os líderes religiosos da nação judaica que estavam caídos e apostatados da fé? Não. Jesus, certa vez, isso está no capítulo 8 do Evangelho de João, os chamou de filhos do diabo, porque eles estavam fazendo a vontade do diabo. Mas quem eram estes de que Jesus chamou de filhos do diabo? Eram os sacerdotes, líderes da religião judaica, religião estabelecida por Deus. Os sacerdotes, escribas, saduceus começaram a perseguir a Jesus, o Filho de Deus. O próprio Jesus foi perseguido, foi preso e foi morto por aqueles que diziam ser os detentores da verdade de Deus. Ora, não me espanta que hoje alguns líderes religiosos também nos persigam e zombem de nós. Não precisamos ficar aqui, perturbados. Então, logo Jesus Cristo morreu na cruz, a história não mudou. Pedro, Paulo, João, Estevão, tantos apóstolos e homens de Deus
que pregaram a palavra da verdade foram semelhantemente perseguidos e mortos. O próprio Paulo, o apóstolo, esclarece o seguinte: todos aqueles que querem levar uma vida piedosa padecerão perseguições. E o pior é que a perseguição, ela não começa com a política, não começa com o pagão, começa exatamente com aqueles que se dizem religiosos. São aqueles que estão usando a Bíblia para mercadejar a palavra, para ter fins lucrativos. Isso não é nenhuma condenação, isso é uma revelação de que a Bíblia nos orienta que isto aconteceria, né? Então a pergunta é, ora, você que tem pouca instrução, pouco entendimento, você que está na dúvida, a pergunta que eu levanto é, qual é então o fundamento sólido, sustentável e seguro para procedermos com a vida cristã? Você quer servir a Deus? Você quer ser aprovado por Jesus no dia de sua vinda? Então, qual é o fundamento sólido que te assegura que você vai estar em pé no dia da vinda do Filho do Homem? Essa semana teve um líder que declarou o seguinte, eu quero trazer isso aqui em público, ao ar, para que todos vocês em casa saibam o que um líder religioso declarou. Ele diz assim, olha, antes de eu conhecer a Bíblia, eu conheci a Deus e vi Deus operar. Hoje que eu conheço a Bíblia, eu não vou trocar o que eu vi Deus fazendo por aquilo que está escrito. Parece uma declaração boa, mas eu falo para vocês, quão insensata, quão tola e quão infeliz foi esse líder que afirmou isso. Ora, porque se o que os olhos desse indivíduo ouviu está em contraste, em oposição ao que está escrito, de duas uma, ou o que ele viu foi Deus que fez, e o que está escrito não foi Deus que falou, ou se o que está escrito foi Deus que falou, então o que ele viu não foi Deus que fez, porque tudo que Deus faz está em plena harmonia com a palavra de Deus. Deus não vai falar uma coisa e proceder diferente. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é como o ser humano, que fala uma coisa e procede de outra, porque falar de um modo e proceder de outro chama-se hipocrisia. Deus, quando fala, ele age em conformidade com a sua palavra, porque a sua palavra sai do interior e do coração e da essência de Deus. Qual é o fundamento sólido? Você pode apoiar a sua fé nas experiências, porque talvez fale, não é porque eu vi, não é porque aconteceu, é porque eu me arrepiei, é porque eu senti. Será que você pode apoiar a conduta cristã da sua fé naquilo que você sente, se arrepia e vê? Vamos ao que está escrito. Abra em Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpetos contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Preste atenção, 2 homens que construíram ambos a sua casa. O que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouve, está aqui, e pratica a palavra. O que edificou sobre a areia é o que ouve, mas não pratica. É o caso desse líder, que disse que ele vê uma coisa e concorda com a experiência. Quando ele lê, ele não dá muita atenção para o que está escrito. Então a Bíblia fala que aqueles que têm a sua vida fundamentada na rocha, ou seja, aqueles que praticam somente o que está escrito, podem vir os ventos, as tempestades,
os rios, a chuva, a sua casa permanecerá de pé. Quando for no dia da vinda de Jesus, que vier então o juízo, poderá soprar os ventos, que representa a acusação de Satanás, poderá vir contra a sua casa os rios, a acusação dos homens, ou poderá vir a chuva, que é a palavra de Deus, né, que vem para julgar a você, qualquer que seja a direção, a sua casa, a sua vida, ela vai estar em pé e não vai cair, se você é aquele que ouve as palavras e pratica. Agora, se você ouve e não pratica, se o que você pratica é outra coisa que não é a palavra de Deus, então a sua casa vai cair. A questão é, a vida cristã deve estar alicerçada na palavra de Deus para que ela não venha a cair e que você seja envergonhado no dia da vinda do Senhor. Amém? Portanto, as experiências, elas não servem de base para direcionar a vida cristã. A experiência, para ser aceita, precisa concordar com a palavra de Deus. É necessário que haja concordância. Se a experiência diz uma coisa e a palavra diz outra, então fique com a palavra, porque se a experiência adultera a palavra, então não é digna jamais de confiança. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Vamos a um outro texto. E veja, no capítulo 1, como devemos conduzir nossa vida cristã. Capítulo 1 de Timóteo, a partir do versículo 3, que diz: quando eu estava de viagem, e esse eu aqui é o apóstolo Paulo, rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo fala a Timóteo, fica em Éfeso, porque para que você venha coibir, inibir e proibir que alguém ensine outra doutrina, para que as pessoas não se ocupem com fábulas, com genealogias. A razão dessa palavra, uma palavra forte, eu sei que há muitos que estão se alegrando agora, outros estão rangindo os dentes, como foi quando Jesus nasceu. Herodes perseguiu o menino, ao passo que Simeão e Ana glorificavam o nome do Senhor pelo nascimento do filho, e assim acontece agora com essa palavra. Todavia, olhe, o Senhor está dizendo, não se ocupe com fábula, nem com genealogia, proíba, ensine, vamos advertir, vamos gritar, para que ninguém ensine outra doutrina. E qual a doutrina que tem que ser seguida, que deve ser ensinada? No mesmo livro, capítulo 6, nós vamos encontrar aqui, a partir do versículo 3, a orientação que diz: se alguém ensina outra doutrina, olha aqui, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nasce inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Está escrito: cuidado, porque há homens pervertidos, querendo fazer comércio de vocês, e eles não concordam com as sãs palavras de Jesus Cristo. Bem, você que acredita, que prega e que está se levantando contra a palavra que é escrita, está aqui lançado o desafio. Vem aqui e apresente pela Bíblia a todo esse povo que está nos ouvindo agora, aos sinceros, apresente a razão da sua fé, mas venha com a Bíblia Sagrada. Amém? Está convidado, você que discorda, você que acredita que o que está pregando é verdade, então venha. Se você diz que essa palavra não é verdadeira, está convidado a provar e a mostrar a tua fé por este veículo de comunicação. Você está convidado, venha com a Bíblia Sagrada e você então será ouvido. E aqueles que amam a Jesus Cristo também vão te ouvir. Mas se vier com conversa, se vier com palavras humanas, com distorções, você será envergonhado, porque aqui prega-se a palavra de Deus. E o meu conselho
é que vocês se arrependam em nome de Jesus. Busquem dele o perdão e comecem a pregar a palavra de Deus para que no dia da vinda dele, vocês não venham ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra foi uma palavra de advertência para que aqueles que profanam a palavra e se levantam contra nós venham a se arrependerem. E você que ama Jesus Cristo, saia da dúvida. Jesus Cristo é o Senhor.